Olá, eu sou Paulo Brites, você está no meu canal, Aprender Eletrônica com Paulo Brites. Você está chegando agora, a primeira vez que você entra no canal, eu faço diferente do que a maioria faz. Eu peço para você dar o like quando você assistir o vídeo, pelo menos boa parte do vídeo, se realmente você gostar. Eu não peço para dar o like logo no início, porque eu não sei nem se você vai gostar do vídeo, você vai entender. Então eu quero um like honesto, sincero, de quem viu e gostou. E então também não deixe de colocar comentários, porque eu sempre respondo os comentários. Se eu abrir os comentários é para a pessoa colocar e ter uma resposta, não é para ficar no vácuo, como eu vejo vários sites por aí. Outra questão, meu, meu canal não tem propaganda paga, exceto aquela que o Google impõe lá no início da abertura do vídeo, então você pode pular lá em alguns segundos. Porque eu não uso o vídeo, não uso os vídeos para monetizar o canal, para ganhar dinheiro. Eu uso para passar conhecimento. Obviamente que se alguém quiser fazer uma colaboração, não para aqueles anunciantes lá que às vezes anunciam um monte de picaretagem lá, quiser ajudar o meu trabalho, eu aceito uma doação, vou deixar o Pix, se quiser fazer por Pix, se quiser fazer por PayPal para quem não está no Brasil, mas fica à vontade, tá? Será bem-vindo, porque nada aqui é de graça, tem custos para manter isso, né? Programa de controle de invasão, de vírus, enfim, um monte de coisa. Então vamos lá para o que interessa. O tema é uma questão de concurso público mal elaborado. Essa questão, vou ter aqui uma figurinha que eu vou já tratar, ela foi proposta numa das aulas do meu curso de eletrônica básica online, as primeiras aulas, numa sessão das aulas que eu chamo de o que perguntam por aí, onde eu mostro questões pertinentes ao que o aluno está estudando naquele momento, que caíram em concursos públicos. Para que ele perceba que aquela teoria ali não é teoria para mexer linguiça, como alguns pseudotécnicos dizem por aí, que teoria não serve para nada, o que importa é a prática. Sim, a prática é muito importante, mas uma coisa tem que viver junto com a outra. Sem teoria, a prática vira adivinhação, sorte. Ou então ficar perguntando para a galera do YouTube qual é a peça que ele tem que trocar. Quando eu coloquei a questão, a intenção não era que nenhum aluno resolvesse a questão para encontrar os valores. Eu queria apenas que eles percebessem a estrutura como a questão foi montada para redesenhar o circuito. Mas alguns que já tinham algum conhecimento prévio de eletricidade, eletrônica, resolveram essa questão, tiveram as suas dúvidas, postaram no site, e eu não tinha nem feito a questão para ver como é que ela era, se realmente o gabarito estava certo, se não estava. E aí isso gerou uma série de perguntas ali. 2 ou 3 alunos, não foram muitos, mas para mim um aluno é importante. Se um aluno teve dúvida, ele passa a ser importante. Não precisa ter 1.000 alunos com dúvida. Um com dúvida tem que ser respondido. E aí eu comecei a trabalhar com calma no assunto e achei que era interessante publicar isso num dos artigos da revista Antena, onde eu escrevo regularmente, já há mais de 2, 3 anos que eu já escrevi no passado, e agora na Antena online, grátis, né, que fica disponível lá no meu site, publicar o artigo, publicar uma explicação, para mostrar o que eu estava dizendo que a questão era mal elaborada. Tudo bem, publiquei, eu vou deixar o link da revista, isso saiu no mês de setembro de 2024, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, vou deixar o link da revista na descrição do vídeo para você ler os detalhes que aqui não vão ser tratados de uma outra forma. Logo assim que a revista foi publicada, um leitor atento mandou uma mensagem, um comentário na revista dizendo que tinha encontrado a resposta do gabarito, que eu não havia concordado, e mostrando, enfim, educadamente como ele tinha feito, etc. Aí eu comecei uma troca de e-mails e ele publicou também no meu site o comentário, e eu publiquei uma troca de e-mails com esse leitor, César Rabac, se não me engano,
Começamos uma troca de e-mails e aprofundando a questão. E daí eu vi que realmente tinha algumas coisas ali que precisavam ser revistas. Publiquei no mês de outubro, agora que nós estamos, né, um outro artigo na revista Antena, que eu chamo de Caçando Gatos, que é uma expressão que a gente usava antigamente na revista, quando saía algum erro, erro seja de circuito, seja de, enfim, cálculo, num artigo da revista, tinha uma seção que chamava Caçando Gato, quer dizer, gato ali no caso não é esse gato que a gente tem hoje em dia, né, na, na energia elétrica, na internet, etc. O gato aqui era no sentido de um errinho. E aí, isso aqui é a capa aqui do vídeo, né? Que eu costumo dizer que tem coisas que se o gato cheirar, ele joga a terra em cima. Você conclui por que ele joga a terra em cima. Se você tem gato, você sabe por quê. Posto isso, vamos tratar da questão propriamente dito. No próximo slide, vamos começar a destrinchar parte que eu não coloquei no artigo, que era como eu fiz os cálculos. E como o leitor fez usando um software para fazer. Eu tenho um pouco de restrição, entre aspas, ao software, principalmente aquele software para desenhar circuitos e testar circuitos, porque na prática, aí a prática, a teoria é outra. Por quê? Porque no software a resistência, o capacitor, é tudo ideal, tudo funciona. Na prática, quando você compra o resistor de 10 ohms, não está com 10 ohms, pode estar com 11, 15 ou 8,5. Hoje vale tudo. Qualquer coisa que você comprar, tem que desconfiar. Transistores também, tudo. Falsificação virou o modelo, né? A exceção é o bom. Mas é válido, nesse caso, para você fazer uma comparação. Entretanto, claro que na prova você não pode usar o software. Então você tem que saber fazer a questão, como eu digo, na unha, né? Pelo método que os antigos usavam, usando papel e caneta ou lápis, né? Foi assim que eu aprendi, porque quando eu comecei a estudar eletricidade não tinha nem calculadora, né, que hoje está até no celular. Posto isso, então vamos começar a análise do artigo, da questão propriamente dita e detalhar o que eu falei. Esse vídeo vai ser longo, por razões óbvias, porque eu não quero atropelar a discussão. Próximo slide, então. A questão caiu para um concurso de técnico em eletrônica, eletrotécnica ou eletrônica, da FUNED, Fundação Nacional, não sei o que é, do governo do Estado de Minas Gerais em 2012. Bom, a boa notícia para quem fez esse concurso e se enrolou com essa questão é que o concurso foi anulado, não por causa da questão. Problemas lá administrativos, burocráticos, lá de edital, coisa desse tipo, isso eu vi depois, quando eu estava procurando a questão na internet, eu vi isso. Isso é uma boa notícia para quem fez e teve problema. Como é que é a questão? A questão diz o seguinte, colocou esse desenho aqui, esse pseudo desenho de circuito impresso, que isso aqui é um fake, isso aí não existe na vida real. O cara que fez isso aqui, ele ouviu falar em circuito impresso, quis dar uma de sabido e botou isso aí na questão. Considere o enunciado e a figura a seguir para responder as três próximas questões. Aqui faltou hoje. Os resistores apresentados possuem valores R1 igual a 10 ohms, R2 igual a 5 ohms e R3 igual a 10 ohms. Os geradores CC, que é gerador de corrente contínua, ou DC, que ele chama de E1 e E2, valem respectivamente 4 volts e 5 volts. As ligações dos elementos elétricos nas trilhas do circuito impresso estão todas funcionando. Aí vamos lá. Primeira coisa sem sentido. A corrente que passa pela trilha AD, a trilha AD é essa daqui. Eu vou pegar aqui a trilha AD é essa daqui, ó, daqui para cá. Eu coloquei aqui. Na prova o circuito não vem colorido assim. Eu colori para facilitar didaticamente, mais fácil de entender. A trilha D, que está dentro desse pontilhadinho azul, ela liga um terminal do R1
no terminal do R2. Ele quer a corrente nessa trilha. Isso não faz sentido. A corrente que vale a trilha D vale 175 mA, 150, 250, 325. A setinha que eu estou colocando aqui é o gabarito. Na minha resolução, eu encontrei essa resposta aqui. E depois nós vamos debater porque que eu encontrei essa. Mas na solução por software, você chega a essa resposta aqui, 325 mA. A outra opção da questão, 46, é a queda de tensão entre A e B. Entre A e B é A e B, é a queda de tensão sobre R2. Bom, então você precisa saber qual é a corrente que passa em R2 e multiplicar pelo valor de R2. Aí é tranquilo. A opção é 0,75 volts ou 750 mV. E eu encontrei, acho que 0,875, porque eu não trabalhei com 325. Eu trabalhei com 175. Encontrei outro valor, porque obviamente eu trabalhei com outra corrente. Mas, enfim. E finalmente a potência em R3. Bom, a potência em R3 é mole. Se você tem R3, cadê R3? R3 está aqui. Você vai precisar da corrente em R3 ou da queda de tensão em R3 e fazer o cálculo de potência. Se você usar corrente, a potência é R vezes I elevado ao quadrado. Se você usar a tensão, é a queda de tensão multiplicado pelo valor da resistência. Essas opções da questão. Agora vamos passar no próximo slide e fazer uma análise detalhada da solução. O primeiro passo para resolver a questão é redesenhar o circuito, tirar desse circuito impresso, e aí foi porque eu coloquei a questão lá nas minhas aulas, porque eu queria chamar a atenção do aluno que muitas vezes ele não tem um esquema elétrico, então ele precisa fazer uma engenharia reversa, ou seja, ele precisa pegar a montagem que está ali, né, e redesenhar no papel o circuito para ficar mais fácil de entender o raciocínio, como é que a coisa funciona, porque olhando aqui fica mais complicado. Então, ele tem que fazer o esquema que ele não tem a partir da montagem. Aí vem o primeiro problema. Ele pede a corrente no ramo AD. Aqui, nesse pedacinho aqui, deixa eu pegar aqui. Esse pedacinho que está aqui, né? Que está no bloquinho pontilhado. Repara o seguinte. Essa trilha aqui, eu não tenho como medir a corrente ali, porque vai depender de como é que eu coloco o multímetro. O terminal AD, né, que é o mesmo terminal, A e D é o mesmo ponto, se eu colocar o amperímetro para medir a corrente, que eu coloquei aqui ao lado, vou pegar aqui o laser, coloquei aqui ao lado, eu posso colocar o terminal negativo da fonte é 2, no R1, coloco a seta verde, coloco o miliamperímetro e ligo a R1. Ou posso colocar o terminal negativo no ponto A, que seria o R2. Tá? Acontece que, na prática, eu tenho que considerar que o miliamperímetro tem uma resistência interna. Tá? O miliamperímetro ideal tem resistência interna 0. Mas se ele está tentando fazer uma questão com caráter prático, mostrando um circuito impresso, ele tem que considerar que o miliamperímetro tem uma resistência interna e tem que dizer qual é a resistência interna do miliamperímetro para a escala que vai ser utilizada. Aí já foi a primeira bobeada da questão, que, a meu ver, foi feita por quem já ouviu o galo cantar e que está. Mas não se preocupe não, que vai ficar pior agora com a inteligência, entre aspas, artificial, né, feita pela burrice humana, vai ficar bem pior. Então isso aqui já começava a ficar meio sem sentido. Mas vamos tocar aqui, tentar resolver a questão. Aqui embaixo eu redesenho a questão, terminal AD e aqui embaixo AD, né? Coloco o fluxo de corrente em duas possibilidades. Corrente convencional
que é quando se considera que a corrente vai do polo positivo para o polo negativo, né? Isso, quem estudou um pouquinho de eletricidade sabe, isso é uma coisa que eu já tinha sido mostrado nas aulas lá do meu curso online. Então, está aqui. Se vai do polo positivo para o negativo, vamos supor que eu saí aqui da bateria E1. A corrente sobe, vem aqui, desce. Eu chamei de I1 a corrente que passa no resistor R1. Chega aqui nesse nó AD, né? E ela vai para cá para passar em R3, ou vai para cá para passar em R2. Então, corrente 1 é que passa no R1, corrente 2 é que passa em R2, corrente 3 é que passa em R3. Essa seria a opção desenhada com corrente convencional. Ou com corrente eletrônica, que a corrente é considerada que as cargas, no caso elétrons, né, são cargas negativas, parte do terminal negativo da fonte, ou de uma das fontes, e segue o caminho. Eu comecei com a fonte E1, mas eu podia começar com a fonte E2, dava no mesmo. Ia mudar os sentidos ali, mas no fim tem que dar a mesma coisa. Então saiu daqui, né, saiu daqui do terminal negativo de E1, subiu, corrente I2, que é a que passa em I2, eu coloquei aqui seta vermelha para chamar a atenção. Quando chega no, seria o nó AD, ela vem para cá, sobe I3 e vem para cá, sobe I1. Repara que mudou ali o sentido da corrente I1 e I2 em relação à corrente convencional. Qualquer uma das hipóteses que você escolha vai chegar às mesmas conclusões com algum detalhe, de repente, um sinal negativo na corrente, coisas desse tipo. Então, esse é o primeiro passo que o candidato teria que fazer para resolver a questão. Sair do circuito, pseudo-circuito impresso, que não existe na vida real, né? Foi só feito para fazer a questão, para quem não sabe nada do assunto, já ouviu falar, tem umas noções ali e tal, e desenhar um circuito elétrico com os componentes R1, R2 e tal, para tentar entender. E aqui, colocando o miliamperímetro onde ele diz que é para ser colocado. E aí você vai ter duas opções, ou eu ligo aqui ou eu ligo ali. Na prática. Isso depois você pode fazer na prática, como eu fiz e mostrei no artigo. Feito isso, vamos partir para a solução da questão, tentar resolver a questão. Eu usei o teorema da superposição. Você tem vários métodos para resolver questões de malha, que lei dos nós, Maxwell, Thevenin, várias, e esse da superposição que eu preferi usar nesse tipo de questão, porque ele tem uns detalhinhos que eu achei que eram interessantes, já que eu estava abordando a questão. Quando você tem uma malha com duas fontes ou mais, que é o caso dessa malha, tem duas fontes, a corrente em qualquer parte da malha pode ser calculada analisando a malha como uma fonte, com uma fonte de cada vez, substituindo cada uma pela sua resistência interna. Ora, toda fonte de tensão tem uma resistência interna na vida real. Na prática, a gente considera que a resistência interna é zero. Quando uma pilha está apresentando tensão baixa em seus terminais, é porque a resistência interna da pilha aumentou. Tá? A resistência interna, que deveria ser zero, próximo de zero, foi aumentando pelo envelhecimento, digamos assim, da química dentro da pilha, aumentando a resistência interna. Quando você coloca alguma coisa ligada a essa pilha, a corrente passa pela resistência interna, produz uma queda lá dentro e o que chega de tensão lá fora é menos do que está lá na pilha escrito 1,5 volt, por exemplo. Isso é uma coisa que pouca gente sabe e presta atenção. Mas vamos considerar, ele não falou que era, mas vamos considerar que a fonte aqui é ideal, então a resistência interna é zero. Se a resistência interna é zero, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir cada fonte de tensão, uma de cada vez, por um curto-circuito. Tá?
E vou trabalhar, neste caso, com dois circuitos separados. Um circuito em que neste caso, eu fiz E1 igual a 0, botei em curto a fonte E1, aqui representado aqui, ó. E outro em que eu coloco em curto a fonte E2. Então, e trabalhei com corrente convencional. Tá? Opção de trabalhar com corrente convencional, até porque o software trabalha com corrente convencional. Mas se fosse eletrônica, tudo bem. A corrente é calculada para cada fonte em cada braço de malha, onde a fonte se divide por um curto. A corrente de cada braço de malha original é a soma algébrica. Cuidado que é a soma algébrica. Soma algébrica significa que eu tenho que levar em conta o sinal, se a corrente está positiva ou negativa, das correntes obtidas por cada fonte separada. Tá? Esse é o método do teorema da superposição. E aí, redesenhei aqui ao lado os dois circuitos com que eu vou trabalhar. Primeiro colocando E1 em curto. Se está em E1 em curto, a corrente vai sair do terminal positivo de E2, porque eu estou trabalhando com corrente convencional. Neste caso, eu vou chamar as correntes de cada uma de A e B, ou seja, I1, I2 e 3 vai ser I1A, I1, 2, I2A, I2B. No caso 3, aqui tem... Tá certo. Então, vamos lá. No primeiro circuito, a fonte E1 está em curto, a corrente sai daqui de 3, sai da bateria 2, sobe, passa pelo resistor R3, eu chamo ela de 3A. Quando chega aqui no C, ela desce, eu chamo ela aqui de IA. Quando chega no nó D, porque onde que eu estou querendo é o nó AD, né? Ela vem para cá como I3, I3A, porque ela vai passar no resistor 3, e desce e vai passar no resistor 2, que eu chamei de I2A. Então, esse seria o circuito A. Embaixo eu tenho o circuito B. Agora, inverte, a gente coloca E1 de novo no lugar e coloca E2 em curto. Então, a corrente agora vai sair do terminal positivo de I1, vai chegar aqui, vai descer, passar em R1, que nós vamos chamar de I1B. Quando chegar no nó AD, ela vai para a esquerda, para passar no resistor R3, que nós chamamos de I3B, e no nó AD ela lê dos nós, que chega e o que sai. Quando chega no AD, ela desce também e passa no resistor 2, e eu chamei de I2B. Então eu vou trabalhar com dois circuitos separadamente, com essa estrutura. Repara uma coisa interessante. No circuito que eu chamei de A, né, corrente A, I1A, I2A e 3A, quando eu coloco E1 em curto, R2 fica em paralelo com R1. Né? Porque esse ponto aqui, o ponto aqui, vou chamar aqui de ponto B, eu vou pegar aqui a caneta aqui, deixa eu ver se eu consigo. Esse ponto aqui, na verdade, B é o mesmo que o ponto C. Então, essa ponta do resistor está ligada lá em cima. Então, R1 está em paralelo com R2. E é um resistor de 10 ohms em paralelo com um resistor de 5 ohms. Tá? Então, eu vou ter um novo circuito equivalente aí, que eu passo a ter uma outra estrutura. Quando eu coloco E2 em curto, agora R3 fica em paralelo com R1. Aqui até é fácil de fazer a conta, porque R3 é 10 ohms, R1 é 10 ohms, então o resultado desse paralelo é 5 ohms. Tá? Até aí, nada demais, coisas básicas, exceto para alguns do teorema da superposição. Vamos para o próximo slide. Então, eu estou repetindo o circuito aqui, com o E1 em curto e com o E2 em curto, para chamar a atenção de umas coisas do circuito original, como foi redesenhado. O que eu quero chamar a atenção? Quando eu coloquei E1 em curto, que eu chamei as correntes todas com o subíndice A, né? I1A, I2A e 3A, eu tenho a seguinte
pegar aqui aqui. Pela lei dos nós, aqui no nó AD eu tenho o seguinte: I1A chega aqui no nó AD, chega aqui, chega e sai I3A e sai I2A. Então, I1A é igual a I2A mais I3A. Isso aqui a gente vai usar, é a lei dos nós de Kirchhoff. Continua valendo aquela história que R1 está em paralelo com R2. Quando eu coloco E2 em curto, recoloco E1 no lugar e agora coloco E2 em curto, e eu chamo de circuito B, vamos dizer assim, a corrente E2 está em curto aqui agora, E2 está em curto. A corrente B chega aqui, sai I3 e sai I2. Então, I1B é igual a I2B mais I3B. Isso aqui eu vou precisar na hora de resolver o circuito. Tá? Então, vamos para o próximo slide e começar a resolver. Vamos resolver o circuito que eu chamei de A, né? O circuito que eu coloco E1 em curto. Então, está aqui o circuito novamente. Como eu disse que R1 estava em paralelo com R2, né? Você está vendo aqui. Eu vou chamar o resultado do equivalente de R1 e R2 de R12. Aqui, ó, R12. Se fazendo essa conta, 10 ohms em paralelo com 5 ohms, vai dar 10 terços. Eu não vou fazer a divisão, porque vai dar um número, vai dar uma dízima, vai dar 3,333. É melhor, sempre que possível, trabalha com as frações e no final você faz as simplificações, se for o caso. Então eu posso redesenhar o circuito ali agora da seguinte maneira. Eu tenho aqui o resistor, que eu não escrevi aqui, vou pegar aqui a caneta branca, né? Aqui, esse resistor aqui é o R3. Essa bateria aqui, essa fonte aqui, a fonte é 2 de 5 volts, né? Aqui passa a ser o resistor R12, que é o paralelo de R1 com R2. Esse ponto aqui, na letra vermelha fica mais fácil, esse ponto aqui é o AD, que está ligado no terminal negativo da fonte E2. E o outro terminal é o C, que vai ligado aqui no extremo do resistor R3. Bom, isso aqui agora passou a ser um circuito sério. I3 vai ser o quê? I3A, né? 3A. Vai ser o E2, que é a fonte, dividido pela resistência equivalente do circuito, que é um circuito sério. Eu vou somar aqui o R equivalente, que eu não calculei, vai ser R3 é quanto? 10 ohms. Eu teria que fazer essa... eu fiz aqui. O circuito acima é um circuito sério com uma R aqui, resistência equivalente, de 10 ohms. Como é que eu cheguei nesse valor aqui? É 10 ohms mais 10 terços. Fazer essa conta vai dar 40 terços. Tá? A corrente vai ser o quê? Vai ser o E2, que é 5 volts, dividido pela resistência equivalente, que é 40 terços. Faz essa conta, não vou fazer as contas, dá 3 oitavos, e agora aqui eu vou colocar a corrente de 375 mA. Isso aqui vai dar 0,375 amperes ou 375 mA. Agora eu quero saber qual é a tensão CAD. A tensão CAD. Ora, ela vai ser o I3A multiplicado pela resistência equivalente. O I3A a gente calculou como... Aqui eu vou voltar para a fração 3 oitavos, né? E 3A vezes a resistência equivalente, que é 40 terços. Olha por que é bom trabalhar com a fração. Simplifica as contas, 40 terços. Aqui é um 3, tá? Corta aqui 3 com 3, fica 40 dividido por 8. Eu posso dividir por 4, né? Dá 10. 40 dividido por 4 dá 10. 8 dividido por 4 dá 2. Não, está errado.
3 oitavos, 40 terços. Não sei o que eu fiz aqui, 40 oitavos. Você pode dar assim. Não, tá errado aqui. Isso aqui esquece, tá? Bom, depois você vê aí, eu não quero perder tempo. Vai dar 5 quartos aquela tensão CAD, que é 1,25 volts. Então aqui é a tensão entre o equivalente é 5 quartos, 1,25 volts. Então a corrente IA vai ser o CAD, que é a tensão entre o ponto C e o AD, do equivalente, dividido pelo valor da R1, que é 10 ohms. Isso aqui vai dar 1 oitavo, que dá 125 mA. E o I2A vai dar o CAD dividido por R2, vai dar 2 oitavos, 250 mA. Se você somar essas duas, né? Porque o I3A, a gente viu, está aqui, ó. I1A, I1A, 3A é 375. 375. Aqui vai ter um problema de sinal, tá? Por quê? Se você somar, vai dar 375, mas repara aqui que I1A é quanto? 125. 125 igual a I2A 250 mais 375, não. É por quê? Aí vai entrar o que a gente vai ter que trabalhar depois na soma algébrica. A corrente vai receber um sinal aqui, isso vai aparecer lá na frente. O valor é esse, mas vai ter um sinal. Eu deixo para você pensar aí. Quer dizer, é porque alguma coisa no desenho das correntes, quando foi arbitrado errado. Não tem problema, você arbitra, depois isso aparece na hora que faz a conta. Vamos passar para o próximo slide. E2 em curto. Eu tinha colocado o E1 em curto, agora eu vou colocar o E2 em curto. Como é que fica o circuito? Fica o E2 aqui em curto. Vou colocar o E2 em curto. Sim, o E2 em curto. O E2 em curto fica o E1, que é 4 volts. Está aqui, 4 volts. Aqui é o E1. Eu redesenhei o circuito de outra forma. Agora eu tenho R1 em paralelo com R3, que eu vou chamar de R13, que é 5 ohms, porque são dois resistores de 10 ohms em paralelo. Em série com R2. Essa corrente que passa aqui é a corrente total, é I2B. Então, resumindo, eu vou ter o I1A igual a 125 mA, o I1B 200 mA. Eu não vou fazer essas contas aqui, porque agora é bem simples. I2A 250 mA, tinha calculado antes, I2B 400 mA, I3A 375 mA, I3B 200 mA. Essa continha aqui é bem fácil, eu vou deixar. Como R13 é igual a R2, né, que é 5 ohms, vamos ter uma queda de tensão de 2 volts sobre cada resistor. Quer dizer, você vai ter 2 volts aqui e 2 volts aqui, né, porque eu tenho 4 volts, esses dois 5 ohms e esses 5 ohms. Então eu tenho 2 volts em cada um. Ora, no resistor de 5 ohms, quando eu tiver uma queda de tensão de 2 volts, eu vou ter 2 volts dividido por 5 ohms, vai dar 400 mA. E a corrente I1B e I3B são iguais a 200 mA, porque os dois resistores são iguais. Vamos agora calcular I1, I2 e I3. Nós calculamos separadamente. Pelo teorema da superposição, I1 é igual a I1A mais I1B. I2 é igual a I2A mais I2B. I3 é igual a I3A mais I3B. Aqui é um B maiúsculo. Mas, cuidado, porque essa soma é algébrica. Então, nós precisamos estar atentos aos sentidos das correntes quando colocamos cada fonte em curto. Então, por isso que ali naquele slide anterior tinha ali um pulo do gato ali. Vamos ver aqui no nó AD e no nó de cada lado. Quando eu estou com E1 em curto, eu tenho I1A chegando, I3A saindo e tenho I2A chegando. Quando eu estou com E2 em curto, eu tenho I1B chegando, I3B chegando e I2B saindo. Repara que essas duas correntes aqui, essa e essa, que eu desenhei,
em verde para ficar diferente, elas estão invertidas. Então, a corrente I1 vai ser I1A mais I1B, porque I1A e I1B estão no mesmo sentido. 125 mais 200, 325 mA. A corrente I2 vai ser menos I2A, porque I2A está no sentido contrário do que foi arbitrado, mais I2B. É uma soma algébrica. Então, vai menos 250 mais 400, dá 150 mA. E I3 vai ser I3A menos I3B, que dá 375 menos 200, que vai dar 175 mA. Esses valores aqui apareceram nas opções de resposta. E eu, se não me engano, coloquei 175 porque eu coloquei a corrente I3. E ele considerou a corrente I1. Tá? Vamos agora mais um slide. O leitor que fez os comentários, ele, na troca de e-mails, ele disse, olha, eu usei o software QUCS, Quiet Universal Circuit Simulator. Se você bater isso aqui no Google, vai aparecer lá um link para você baixar o arquivo lá do software que faz os cálculos. É bem simples de usar e é um software livre, você pode baixar, não tem custo, é levezinho. Eu não baixei esse aqui não, baixei um outro. Então, o desenho que ele apresentou, feito pelo software, é esse daqui, que corresponde com as minhas respostas. 175 mA para a corrente que sai do nó aqui e que passa no R3, 325 mA da corrente que passa em R1 e 150 mA da corrente que passa em R2. O problema é que na prática você não tem como colocar o miliamperímetro no ponto AD, porque você tem que abrir o circuito, e aí o miliamperímetro vai entrar em série com o circuito, e quando você for fazer essa medição praticamente, os valores não vão dar esse. Isso eu demonstrei com fotos no artigo da revista, que eu deixo o link para você olhar depois. Então, a questão está mal elaborada. A resposta, embora ele esteja dizendo que é 325 mA, não é 325 mA, porque se ele quer a corrente em AD é 175 mA. Tá? Então eu continuo com a minha opção lá de 175 e o gabarito está errado. Tá? Porque ele considerou a corrente em R1, 325 é R1, não é a corrente no nó AD. Isso em condições ideais, que ele tinha que dizer, olha, eu coloquei o miliamperímetro com resistência zero, mas na prática isso não acontece. Então essa questão ela não tem sentido para quem está fazendo uma prova de concurso, para ser técnico, uma instituição, porque ele não vai resolver isso dessa forma na vida real dele, na prática, na bancada, quando ele estiver lá. É uma questão mal formulada, continuo insistindo, por quem ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Deve ter faltado algumas aulas lá, se ele é engenheiro, né? Ele não é engenheiro, ele é engenheiro, né? Tá cheio de questão assim, toda hora eu encontro uma e critico, porque essas plataformas, essas instituições que organizam, organizadoras de concurso, seja de prova de concurso público, seja de Enem, ganham muito dinheiro, cobram taxas para o concurso relativamente altas, e não tem o direito de colocar a questão errada. Não tem o direito de colocar a questão errada. Ela tem que ser feita por quem é competente e tem que ser revisada, porque até uma pessoa competente, até eu erro. Então, tem que ser revisado por alguém. Não é copia e cola, bota lá e o candidato que se dane. Isso faz o candidato perder um tempo danado, porque ele chega aí depois tem que entrar em discussão para pedir a anulação da questão, fica sabe? Essa era a crítica que eu queria fazer. Eu não vou fazer nesse vídeo agora a demonstração prática, até pensei em fazer, né, com os gestores e tal, e mostrando os resultados, que você vai ter resultados completamente diferentes desse na prática, porque o vídeo ia ficar mais longo do que já está. Tá?
sugiro que quem se interessar faça, e pode ser que depois eu faça um videozinho separado só com a parte prática, quem sabe, né? Meu tempo está meio escasso, mas eu vou tentar, se houver interesse, se alguém pedir, tentar fazer, etc. Então agora, se você gostou do vídeo, dá o like, põe um comentário. Não gostou, dá o dislike e põe um comentário. Principalmente se não gostou, você tem que dizer o que você não gostou, o que você critica, enfim. Se eu puder consertar, conserto. Se não puder, mentira. Tá? E se puder contribuir, tá? Não contribua para aquelas propagandas cretinas que aparecem lá no Google, te induzindo a comprar coisas, terreno na Lua, né? Coisas desse tipo. Propaganda de bet, enganosa, né? Que você vai ficar rico. Faz a contribuição para mim, vou deixar os links de doação na descrição do vídeo. Obrigado. E não deixe de ler o artigo da revista Antena de Setembro, que eu vou deixar na descrição, e também a explicação que eu dei para o leitor, né, a satisfação que eu dei ao leitor no mês de outubro, com o Caçando Gatos, mostrando o que ficou diferente, etc. Também está lá. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.